Bom dia, vamos acordar, sair da cama, são 7 horas em ponto da manhã. Hoje é dia 20 de março de 2026. Nós estamos começando agora a última edição da semana do nosso Desperta aqui de todo santo dia. E pessoal, começa com uma notícia hoje que se você ainda não sabe, você pode aí se levantar da sua cama e ficar sentado mesmo antes de levantar para não cair. Daniel Vorcaro vai fazer delação premiada. Um acordo de confidencialidade já teria sido assinado com a Polícia Federal e ele, de presente, já ganhou uma recompensa, pelo que ainda não falou. E a recompensa qual é? Ele herdou a cela que Bolsonaro ocupava lá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Quer dizer, a vida dele ficou muito melhor do que no presídio de segurança máxima, né? E essa é uma compensação, é um bônus inicial que promete, se cumprida à risca, né, a promessa, revelar ao país aquele que pode ter sido o maior esquema de corrupção da história da República, talvez até da história do Império, de toda a história do Brasil. Por quê? Esse banqueiro organizou, como se sabe, uma rede absolutamente gigantesca e muito poderosa, aliciando gente corruptos, políticos corruptos dos três poderes, no executivo de dois governos, né, governo Bolsonaro e governo Lula, no judiciário, onde pelo menos 4 ministros ali estão se engalfinhando para tentar embarrear as descobertas daquilo que não querem que a opinião pública saia, da Câmara e do Senado, porque lá estão nessas relações muito estranhas dele, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, enfim, uma infinidade de chefes de partido, políticos de 5 estrelas e tudo mais. Então a República treme. Essa deve ter sido uma noite... Oi, Kleber, bom dia. Vocês viram aí o Kleber falando alguma coisa lá com o nosso Twitter. Foi uma noite muito difícil para muita gente lá em Brasília essa, hein? Teve gente que nem dormiu, eu imagino, porque de ontem para hoje, nem com muito Rivotril, tá? E por falar em Rivotril, caiu a patente do Ozempic. Você que estava esperando uma oportunidade de perder peso, saiba que já tem 17 laboratórios tentando fazer com que a Anvisa libere logo a fabricação de substâncias que são que fazem o mesmo efeito que o famoso Ozempic, né? Então todo mundo agora deve ter, porque só a quebra da patente, o fim do período de reserva de direitos intelectuais sobre o produto, já deve provocar uma baixa imediata de 30% do preço. Então, se você ainda não está usando esse medicamento, já tem a autorização do seu médico, já tem a prescrição, espera mais alguns dias, porque os preços vão começar a baixar vertiginosamente, né? Afinal de contas, R$ 1.300 por uma injeção que dura um mês é algo que está fora do alcance da maioria da população. Então, duas notícias importantes para a gente, temos várias outras, né? Ontem, lá nos Estados Unidos, o Trump apelidou a sua guerra no Irã com um nome que reflete exatamente aquilo que o governo dele é, o compromisso que o governo dele tem com o ódio, com a fúria, com a perversidade, né? A operação de guerra lá no Irã foi chamada de Operação Fúria Selvagem, de fúria épica. Fúria épica. É assim que esse sujeito que pensa que é o imperador romano do mundo está tratando a sua operação, tá? E uma aposta, né, no marketing eleitoral dele, que vamos ver onde é que vai levar nessas eleições de meio de mandato. A coisa não está bem parada para ele, até porque lá nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Lá ainda com mais intensidade. Por quê? Quando o petróleo sobe para a distribuidora, para distribuidora de petróleo, na hora aumenta na bomba. Aqui no Brasil ainda tem um colchão que a Petrobras usa para tentar amortecer o impacto de mudanças especulativas que ora vão e no momento seguinte já voltam. Então aqui o impacto é menor, embora a especulação no Brasil esteja fazendo contra o consumidor aquilo que a Petrobras pretende que não aconteça com essa política de amortecimento aí dos reajustes dos combustíveis. Então esses são os destaques do dia de hoje e eu já vou logo começar falando com você aqui sobre a nossa meteorologia, já que a conversinha sobre futebol de todo dia não está acontecendo porque o Alex está cuidando da futura esposa dele, que se submeteu a uma cirurgia, está tudo bem pelo que a gente sabe, mas o Alex está fora essa semana, tá? Ele volta na segunda-feira. Enquanto isso, nós temos aqui o Vitão, que é o nosso diretor de TV, que não gosta de falar de futebol, não sei porquê, viu? Será que ele é torcedor do Mirassol, como eu? Pessoal, vamos lá para a meteorologia, então? Eu vou colocar aqui na tela para vocês o mapa dos avisos da meteorologia, só que hoje o funcionamento do site do Instituto Nacional de Meteorologia está super esquisito, tá? E eu não vou ter o mapa dos alertas especificamente, porque olha aqui como é que está a minha página. Ó, vou mostrar para você a dificuldade de mostrar um mapa quando ele está ausente. Então vamos por aqui, ó. Por aqui também dá para a gente ver que vai chover hoje, né, em praticamente todo o território nacional.
Não chove só nessas áreas em amarelo, que são o interior do Amazonas, e depois nós temos a parte costeira lá do Nordeste, incluindo aí a região do Recôncavo Baiano, a região da Zona da Mata e do Agreste, dos estados mais a leste da região Nordeste, e também o norte de Minas. E lá no sul, onde ontem o dia começou chovendo, hoje, segundo a previsão do INMET, o dia vai ser de sol, tá? Não vai ter nuvem, não vai ter nada lá. Porto Alegre está debaixo d'água, tem previsão de chuva, né? E tempo encoberto, com 32 graus Celsius de temperatura máxima, o calor continua lá castigando a gauchada. Em Florianópolis, a temperatura vai ser de 28 graus e vai chuviscar por lá, é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. E em Curitiba, vou aumentar um pouquinho a página aqui para a gente poder ver melhor isso que está aqui, né? Vamos lá então. Em Curitiba, nós vamos ter máximo de 29 graus, com tempo encoberto, sem previsão de muita chuva, embora tenha um verdinho aqui nessa área, né, na parte da manhã. Aqui em São Paulo, tempo encoberto com chuvisco. Hoje o dia não amanheceu com chuva, foi um alívio para quem, como eu, anda de bicicleta. E a previsão é de que haja chuvisco também, palavra nova aqui no vocabulário do Instituto Nacional de Meteorologia. E lá no Rio também, chuvisco, chuvinha fraca, né, com 27 graus de temperatura. Chuvisco também, engraçado. Será que mudou o meteorologista que faz as previsões lá no INMET? Até hoje, ao longo desse ano e 4 meses que eu estou aqui, nunca tinha visto essa palavra chuvisco nas previsões do tempo. Vamos para Belo Horizonte agora, encoberto com pancadas de chuva isolada. Quer dizer, pancada de chuva deve ser mais do que chuvisco, né? 24 graus Celsius de máxima e uma madrugada fresquinha de 19 graus Celsius. No centro-oeste brasileiro, Brasília terá tempo encoberto com chuvisco, 31 graus Celsius de temperatura, e Goiânia também chuviscará com máxima de 31 graus Celsius. Em Campo Grande o tempo vai ser encoberto, também terá chuvisco, máxima de 35 graus. E Cuiabá, chuva isolada, não é chuvisco, 34 graus de temperatura, quente lá em Cuiabá. Vamos para Porto Velho, capital, que terá 31 graus Celsius de máxima, também vai chover por lá. Vai chuviscar. Em Rio Branco, o tempo também será encoberto. Você está vendo aí, ó? Estou mostrando para você, ó, encoberto com chuvisco. Dá para ler aí? Mudou o meteorologista lá do INMET. Em Manaus, tempo encoberto, mas não chove. Previsão de máxima de 35 graus Celsius. Em Boa Vista, a máxima será de 36, deve ser a capital mais quente do país uma vez mais. Em Macapá, 30 graus Celsius de temperatura máxima, com chuva isolada no horizonte. Em Belém, tempo encoberto, chuvisco, 32 graus Celsius de temperatura. E em Palmas, no Tocantins, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Vai chover bastante aqui, ó, está na área do verde escuro do mapa, tá vendo só? Nordeste do Brasil, em São Luís do Maranhão, chuva isolada, 29 graus Celsius de temperatura. Em Teresina, chuvisco, 33 graus Celsius. Em Fortaleza, tempo encoberto, também pode chuviscar. Em Natal, tempo encoberto, mas não chove, não há previsão de chuva, a temperatura vai estar alta, 33 graus Celsius. Em Recife, a mesma máxima, com tempo encoberto também. Em Maceió, 32 graus de máxima, deve chuviscar. Em Aracaju, 32 graus Celsius, com máxima de 32 graus Celsius, com um dia em que pode haver chuvisco no horizonte, tá bom? Salvador terá tempo encoberto, não chove, máxima de 32 graus. O pessoal me cobra aqui na área de chat, fala, você falou que ia chover em Porto Alegre, não choveu nada. A culpa não é minha, tá? A gente está lidando com previsão e a meteorologia no Brasil, a gente sabe que ela é feita com muitas limitações técnicas, né? Poucos radares meteorológicos, enfim, as áreas cobertas são enormes e a nossa acuidade é muito pequena. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem previsão meteorológica em todos os aeroportos do país a cada minuto, aqui a cada hora, né? Então, a gente enxerga um horizonte muito limitado do que vai acontecer com relação à evolução dos fatores meteorológicos, tá? Não é culpa minha, não me culpe. Se eu disse que ia chover na sua cidade e não choveu, não é culpa minha, tá bom? Bom, esse aqui é a previsão, então. Já falei de Salvador, né? Salvador, tempo encoberto, 32 graus. Acabamos aqui, faltou Palmas, no Tocantins. Palmas, tempo encoberto, pancadas de chuva, trovoadas isoladas, 29 graus Celsius. E assim eu encerro a previsão do tempo de hoje. Estou com saudade do Lula. O Lula também está de férias, né? Então o nosso programa está com uma dinâmica diferente, porque os nossos dois comentaristas fixos aqui, que são o Lula, às sextas e às segundas, e o nosso querido Alex Todo Dia, estão ausentes. Mas o Lula deve voltar na semana que vem, tá? Para matar a nossa saudade. Até porque ele deve estar se coçando de vontade de participar do programa.
uma vez que, né, estar fora do Brasil num momento de efervescência, assim, para quem tem a política correndo nas veias, é um sacrifício, não é não, gente? Vamos ver agora quais são os destaques aqui no site do ICL. Obviamente a manchete é essa, olha, tá aí, vai delatar. E a foto desse vigarista chamado Daniel Vorcaro, no momento em que ele era fichado lá no presídio de segurança máxima, onde se hospedou até ontem, né? Quando o ministro que cuida do caso dele lá no Supremo, o ministro André Mendonça, mandou tirá-lo do presídio federal e levá-lo para a sala que foi ocupada pelo Bolsonaro, lá na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Então essa aqui é a manchete. Ele já firmou, né, um acordo de confidencialidade, então o processo já está iniciado, tá? Isso, nessa semana, houve uma grande evolução, porque antes o que se cogitava sobre delação premiada era apenas especulativamente. Houve um período, inclusive, em que isso foi cogitado por pessoas que dialogavam com o Vorcaro, mas muito mais no sentido de construir uma ameaça. Olha, ou vocês me tiram dessa fria, ou eu boto todo mundo junto comigo, ou então vocês me tiram dessa roubada aqui e eu não falo nada para ninguém. Isso era o que parecia que ia acontecer, mas agora não, a situação evoluiu, agora já há um acordo por escrito. O problema é que nós vamos ter que passar por um período agora de suprema provação, como nós vimos ontem, por uma medida de novo do ministro Gilmar Mendes. Os supremos deste país não querem permitir que a toga deles seja exposta, ou seja, levantada para a gente ver o que tem embaixo dela, né? Complicada essa situação aqui, porque vai se formando uma, digamos assim, quase que uma maioria a fim de preservar esse sigilo que incomoda, sigilo sobre aquilo que incomoda tanto autoridades do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem um grande poder mesmo, poder com P maiúsculo, de embarrear certos assuntos. Quando eles não querem, não vai. Lembra da Operação Castelo de Areia? Pois é, envolvendo André Esteves e Companhia Limitada, aquilo foi sepultado por decisão dos ministros do Supremo. E o ministro Gilmar Mendes, muito consciente da parcela de poder institucional que ele tem, já mandou recados claros, né, que não vai permitir. Imagino que seja uma medida assim de autoproteção, porque certamente o ministro Gilmar Mendes também não quer ninguém botando uma lupa em cima dos negócios privados dele, que a guisa de fazer eventos de educação promove, né, regabofes internacionais aí, cujo objetivo principal é abrir espaços para o lobby que circunda ali a alta magistratura do Brasil. Tá? Então essa é a manchete principal, vai delatar, esperamos que ele delate todo mundo mesmo. Tem gente falando em delação seletiva, não, vai delatar só políticos, os ministros supremos não entram. É um processo incontrolável, tá? Eu já cobri algumas CPIs e acompanhei como jornalista a evolução de assuntos que começam com uma manifestação de vontade de delatar como essa e acabam saindo completamente do controle. Algumas produzem frutos, outras produzem puro veneno, como por exemplo a Operação Lava Jato, né? Resta saber o que vai acontecer agora. O fato é que a tampa da caixa de Pandora vai ser formalmente aberta. E aí, durma-se com um barulho desse. Vamos ver o que a Justiça vai fazer, vai nos permitir saber desse convescote de corrupção armado por esse picareta chamado Daniel Vorcaro. Outros destaques aqui do site do ICL: o risco de uma greve de caminhoneiros para acabar de infernizar a nossa vida, felizmente, parece estar afastado, tá? O governo tomou as providências, fez o que podia. A categoria, que é uma categoria muito politizada e reacionária, reagiu, não vai topar o desgaste de tentar uma paralisação agora, porque, afinal de contas, providências têm sido tomadas. Se elas vão ou não surtir o efeito que se espera nas bombas, é outra coisa, são outros 500, tá? No entanto, é preciso ressaltar que a categoria continua mobilizada. Uma estranha mudança de nomes e de prefixos de aeronaves aconteceu nos registros dos aviões da TAP, aquela empresa onde trabalhava o Matosinho, o piloto que durante alguns anos transportou os cabeças da lavagem de dinheiro dos grupos de crime organizado no Brasil, né? Entre eles o Primo e o Turco Louco, que são dois próceres aí, dois multimilionários que fizeram negócios para lavar o dinheiro da falsificação, da adulteração de combustíveis e de tudo mais que interessa a essa máfia chamada PCC.
E essa mudança aconteceu depois das denúncias que o ICL veiculou aqui, que foram feitas pelo piloto Matosinho, né? E provocaram estranhamento, porque os aviões que supostamente pertencem de fato a Antônio Rueda, formalmente mudaram de mãos. E também é como se eles tivessem mandado trocar a placa do carro. Ah, não, o carro aí está no noticiário, tira a placa. Então a matrícula mudou, tá? Agora os aviões têm outra matrícula e é isso que o site muito atento aqui do ICL Notícias está dizendo nesta manchete. Registro de jatinhos atribuídos a Rueda foram alterados na ANAC após a denúncia PF. Aí, Vitão, beleza. Registros de jatinhos atribuídos a Rueda foram alterados na ANAC após a denúncia à APF, denúncia que nós aqui do ICL fizemos quando entrevistamos o Matosinho, o piloto desses aviões do tráfico durante 2 anos. Alterações foram feitas depois, diz aqui a manchete secundária, né, que o ex-piloto da TAP, Mauro Matosinho, revelou que o verdadeiro dono dos aviões seria quem? Antônio Rueda, o barão do União Brasil. Outros destaques aqui no nosso site. O ministro Fernando Haddad já é ex-ministro, já está em campanha pelo governo do estado de São Paulo e disse que dessa vez é para ganhar, tá? Será que vai ganhar? Um dos melhores quadros do PT, sem dúvida nenhuma, né? Não queria essa aventura, mas enfim, foi pautado pelo presidente Lula e saiu, já está em campanha, diz que vai ganhar a eleição do Tarcísio. É uma missão hercúlea, né? É o 13º trabalho de Hércules aqui. Será que vai ser possível, né, com um eleitorado tão à direita no interior de São Paulo quanto que nós temos? A senadora Elisiane Gama, lá no Senado, ao relatar um projeto de emenda constitucional do senador Flávio Dino, está muito segura de que algumas instituições brasileiras precisam desaparecer. Por exemplo, a aposentadoria de juízes que são pegos com a boca na botija, né? E que, como punição, são aposentados compulsoriamente e passam a não precisar trabalhar nunca mais na vida, porque vão continuar recebendo uma baba de dinheiro do poder que corromperam. Que é um absurdo, né? E isso também repercute na caserna, porque lá existe um outro instituto que é muito parecido com esse, que é o da morte ficta, da morte fictícia. Quando alguém, um mau militar, como o general Heleno, general Ramos, Bolsonaro e outros aí que estão na iminência de perder a patente, quando eles envergonham a farda, o que acontece? Eles não perdem o soldo. Aliás, eles perdem, mas a família continua recebendo, que dá no mesmo, né? Então o cara apronta, é expulso depois de um processo administrativo, que muitas vezes acaba num processo judicial. Aí ele é mandado para fora, expelido de lá, mas continua recebendo dinheiro do contribuinte brasileiro. É assim com juízes, com promotores e procuradores e também com militares. E isso precisa acabar no Brasil. A senadora Elisiane Gama deu uma entrevista para o Kleber Lourenço, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você o que ela falou. Ela está muito determinada a fazer andar essa proposta de emenda constitucional, que é a número 4 de 2024, que se eu não me engano. Quer dizer, o projeto está paradão lá. Adriano da Nóbrega, outro esqueleto na parede das instituições brasileiras, uma ex-assessora do Flávio Bolsonaro agora está sendo denunciada sob acusação de lavar dinheiro do filho miliciano, né? É a mãe do Adriano da Nóbrega, né? A Justiça e o Ministério Público estão tentando entender o que aconteceu com o patrimônio dele, que era um patrimônio vultoso. Só um dos imóveis valia 3,5 milhões de reais. E, por fim, entre os nossos destaques aqui, aquela deputada que ocupou a tribuna anteontem para fazer uma palhaçada, uma pantomima blackface, está agora na alça de mira dos próprios colegas. Foi um espetáculo tão deprimente, foi um espetáculo tão fora da casinha, que agora ela está com o seu mandato em risco. E deveria mesmo, se a Assembleia Legislativa de São Paulo quiser manter um mínimo de dignidade, não pode nem perder tempo, tem que mandar essa moça sem noção para fora de lá, né? Que não tem noção, a gente até já sabia, porque ela adotou esse sobrenome Bolsonaro como se isso fosse uma chancela. E aí deu no que deu. Fez o que fez e agora vai perder o mandato, porque se não perder, a gente vai achar que todo mundo concorda com esse tipo de manifestação, concorda com a palhaçada que ela fez, concorda com o papel ridículo, né, que alguém investido de mandato parlamentar pode desempenhar, desonrando aquilo que o eleitor espera dele. Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém votou nessa senhora para que ela fizesse o que fez, essa palhaçada
racista ontem lá na tribuna. Então, esses aqui são os destaques de hoje. Eu já vou chamar o Kleber Lourenço, que está lá na nossa redação, trabalhando feito um maluco para informar a gente. Kleber, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia à comunidade do ICL, tudo ótimo. É sexta-feira. Sextou finalmente, uma outra semana, né, que foi a semana dura, né, Kleber? Uma semana tranquila, como vem sendo ali o Brasil nos últimos anos, algo Tranquilo, leve. você está no exílio, você está igual Bananinha, você está lá nos Estados Unidos, é isso? Não, Panunzio, você é muito pessimista, estamos num país tranquilo, sem grandes movimentos, grandes disputas, sem uma eleição a caminho, tudo tranquilíssimo. Sem a quantidade de narrativas, sem Gilmar Mendes aprontando, sem os ministros supremos querendo se defender, enfim, um país tranquilão, né? Ô Kleber, Isso vamos mesmo. lá, qual é o primeiro assunto que você quer tratar hoje? Eu vou te sugerir até a gente começar por essa assinatura do acordo de sigilo entre o Vorcaro e a Polícia Federal e o Ministério Público. Dessa vez, ao contrário das outras, em que há uma disputa intrigante entre Ministério Público e Polícia Federal, houve um acerto entre eles, pelo menos nessa etapa prévia do acordo da delação premiada, não é isso? Exatamente. A gente já vem comentando um pouquinho sobre isso, e essas caminhadas para chegar até um acordo de delação. Ainda vale reforçar também, Panunzio, é o acordo de sigilo. Então, para que tudo que está sendo tratado entre Daniel Vorcaro e as autoridades, no caso, Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, não sejam levados a público, inclusive sob pena de que qualquer eventual acordo de delação, negociação e afins sejam prejudicados caso qualquer tipo de informação seja vazado. Nesse primeiro momento, nem a PGR nem a Polícia Federal sabem o que Daniel Vorcaro vai levar até eles. Inclusive, é algo que vem sendo construído pela defesa de Daniel Vorcaro, no caso, o Juca, que é nossa, agora me fugiu o nome todo, José Luiz, o advogado Luiz de José Oliveira Luiz. Lima. É Luiz de Oliveira Lima, o famoso Juca. Isso, obrigado. Então, o José Luiz, ele já tinha assumido a defesa na semana passada, chegou em Brasília já na segunda-feira, já articulou um encontro na terça-feira com o ministro André Mendonça ali para conversar sobre os próximos passos. E aí, nessa conversa, ele já havia, inclusive, feito a solicitação para transferência da custódia que estava no Presídio Federal de Daniel Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal, parte dessa articulação para um acordo de delação premiada. Quer dizer que o acordo vai sair, que o acordo já está em vias, que amanhã a gente vai acordar e vai ter um acordo de delação pronto e a República vai ficar de cabeça para baixo e tudo pode acontecer? Não. Existem alguns passos ali que vão determinar isso. O primeiro foi ontem a assinatura desse acordo. Depois, Daniel Vorcaro vai articular com a sua defesa o que vai ser levado, o que ele consegue levar para as autoridades. O segundo passo disso é a negociação dos benefícios. Então, o que ele vai estar pleiteando, o que ele busca com esse acordo de delação, o que ele quer alcançar com redução de pena, uma mudança para uma prisão domiciliar, enfim, isso vai ser articulado tanto com o Daniel Vorcaro e as autoridades, e aí nesse meio tempo vai ser discutido também o que as autoridades podem oferecer dentro do que ele vai pedir. Depois disso, passam para as fases de depoimentos formais, e aí vale ressaltar, essa parte de depoimentos pode ser muito longa, Panunzio. Dependendo do quanto de informação Daniel Vorcaro trazer, isso pode durar não só dias, como semanas. Então, veja só a complexidade. Diante de tudo que a gente viu e das relações que Daniel Vorcaro tinha com o poder, pode ser sim que sejam depoimentos muito extensos e um tanto quanto reveladores. Depois disso é avaliado se serão abertas novas frentes de investigação, serão checadas essas informações que foram passadas por Daniel Vorcaro, e aí com essas informações checadas, validadas e avaliadas, passa-se ao passo final, onde o ministro André Mendonça, que é o relator do caso no STF, vai avaliar se homologa ou não um acordo de delação premiada. Então, a gente tem uma longa caminhada até isso, são os passos preliminares. Pode ser, inclusive, como eu até conversei ontem com um dos advogados do Daniel Vorcaro, Roberto Podval, que ele falou para mim de forma muito clara: Kleber, tudo é possível. Pode acontecer tudo e pode acontecer nada também. Ou seja, pode ser que, diante do que for exposto por Daniel Vorcaro, também as autoridades não aceitem uma delação premiada. Por exemplo, se as autoridades entenderem que tudo que eles já extraíram dos celulares, não só de Vorcaro, mas também de outros presos e investigados na Compliance Zero,
ou se alguma outra pessoa oferecer uma delação ainda mais ampla, ainda mais vantajosa, pode ser que as autoridades entendam que não é necessário seguir com essa delação, que não tem necessidade disso, e sigam adiante. A gente noticiou também aqui no Desperte CL que, com o material que já tem apreendido, as autoridades já poderiam, inclusive, seguir com o andamento do caso com certa tranquilidade, Panunzio. Só vamos explicar aqui para as pessoas, porque esse é um processo delicado e a gente viu muito bem o que acontece no caso do Bolsonaro, né? Quando o Mauro Cid começou a delatar, que todo mundo fala, mas será que o Mauro Cid vai entregar o chefe? Por quê? A delação premiada foi criada para que o subordinado de uma organização criminosa entregasse os cabeças, né? Nesse caso, Daniel Alvorcaro era notadamente o cabeça das operações do Banco Master, mas fica sempre a dúvida aqui, será que por trás dele tinha gente mais importante nesse esquema criminoso do que o próprio banqueiro, que formalmente era o dono? Tem muita gente que fala em nomes aí do mundo do mercado financeiro, Nelson Tanuri, tem muita gente que fala de políticos, como o senador Ciro Nogueira, o próprio Antônio Rueda, nomes que estão sempre frequentando isso aí. Mas aí fica a pergunta, e se o Alvorcaro de repente começar a falar coisas que implicam ministros do próprio Supremo Tribunal Federal? O que vai acontecer? É fato, e aqui não é narrativa, não é nada, é fato, né, Kleber, que havia um contrato do banqueiro com a mulher do ministro Alexandre de Moraes, e é fato também que o ministro Dias Toffoli foi sócio do Zettel, por meio de um fundo transverso que comprou 17% do Taiaiá e deu ao Toffoli e aos irmãos 35 milhões de reais. A gente não sabe se os irmãos receberam, porque a vida deles continua muito modesta, né? Mas que houve a compra do Taiaiá, que pertencia ao Toffoli, por esse banqueiro, pelas mãos do seu longa-manos lá, do Fabiano Zettel, isso é inquestionável, né, Kleber? Isso mesmo, Panunzio. E tanto aí? É que as questões estão tão incertas, Panunzio, que, por exemplo, o Roberto Podival, que é um advogado que é contra a delação e não opera a delação premiada, ele foi muito claro na conversa que eu tive com ele. Olha, Kleber, eu vou permanecer no caso, mas eu não vou operar nada referente ao acordo de delação premiada. Ou seja, há a possibilidade, inclusive, de que esse acordo não prospere e que a defesa siga ali com o rumo normal. Por isso que, inclusive, Daniel Alvorcaro fica com esses dois caminhos, tanto com Roberto Podival, que é o advogado que não concorda com a delação premiada, quanto com José Luiz, que é o advogado da delação premiada. Muito bem, muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação à CPMI do INSS do crime organizado, alguma novidade? Muitas novidades. A gente até soltou um vídeo nas redes do ICL, onde eu estou comentando um pouquinho sobre as confusões que o presidente da CPMI do INSS está causando para nada mais nada menos do que a CPMI, na verdade, do INSS. Desde que foram à tona as revelações ali sobre as transações financeiras com emendas para a Igreja da Lagoinha, uma fundação vinculada à Igreja da Lagoinha, feitas pelo senador Carlos Viana, cresceu os questionamentos sobre a permanência, e dos parlamentares da própria base governista, sobre a permanência e sobre a atuação do senador Carlos Viana à frente desse importante colegiado. Não é de hoje também, para nos que a gente vem falando aqui no Desperta, das críticas de parlamentares do governo, de que Carlos Viana estaria blindando requerimentos ou ações que envolvessem a Igreja da Lagoinha, seja pedidos de quebra de sigilo contra a Clava Forte Bank, convocação de Fabiano Zettel e convocação de outros pastores. Ontem, com muito esforço, a base governista conseguiu ali solicitar quebra de sigilo do Fabiano Zettel, que era pastor da Lagoinha, e conseguiu também aprovar outros requerimentos sobre esse assunto. Mas, assim, eu conversei com um membro da comissão e falou, olha, Kleber, foi uma vitória tímida, uma vitória sofrida, e isso mostra que, ainda assim, Carlos Viana tem bastante força, assim como a oposição tem bastante força dentro da comissão, mesmo com essas vitórias da base governista. E, além disso, se não bastasse... Kleber, pode falar, Só fazer um comentário aqui. É um momento muito estranho da nossa história, né? Porque parece que está todo mundo num processo de se defender e defender o seu círculo, que é o que está acontecendo. Essa história do Alvorcaro botou essa galera toda na defensiva, né? Está aí o presidente da CPMI se defendendo, né, ou defendendo da sua igreja, sei lá. Era uma igreja banco, é uma instituição estranha, né? Agora, nessa história toda, nós tivemos, ontem você falou ontem sobre o negócio, né, de dados que reapareceram, que o ministro André Mendonça tinha mandado tirar do sistema e que reapareceram no ambiente da CPI. O senador Carlos Viana
assumiu que foi ele quem mandou devolver as informações que tinham sido embargadas pelo ministro do Supremo? Assumiu, até mandei um trecho da declaração numa coletiva a jornalista do senador Carlos Viana, onde ele admite e compra briga com a Polícia Federal em relação a isso. Vamos assistir esse trecho para a gente depois comentar ele, mas assim, mostra como a temperatura está subindo e como o Carlos Viana também está começando a perder um pouco ali da sua paciência, até mesmo da compostura, na condução da CPMI do INSS. Já consegue colocar o trecho? Olha, os dados foram retomados pela CPMI numa decisão legítima da minha parte em requisitar diretamente ao provedor dos telefones. Eu, como presidente, tenho constitucionalmente o direito de pedir documento a quem quer que seja, inclusive à Polícia Federal. Então, veja só, ele bancou e foi para cima da Polícia Federal. Ele fez isso depois, de novo, em outra coletiva, também criticando, a gente já vai falar daqui a pouco, mais sobre a decisão do Flávio Dino de ele explicar também aqueles quase 4 milhões em emendas para a fundação vinculada à Igreja da Lagoinha. Pois é, porque ele, que é um dos quadros mais importantes da igreja, mandou muito dinheiro para lá, né? Foram várias emendas e ele falou ontem de 3,5 milhões, né? Isso. E ele mandou para lá. E aí fica numa posição realmente estranha, porque o sujeito está lá para quê? Para defender os negócios dessa empresa que ele ajuda a gerir lá em Belo Horizonte, a Igreja da Lagoinha? É uma empresa, né? E a coisa fica ainda mais absurda, Panunzio, porque depois que teve... Até já vamos puxar a notícia, mas o Flávio Dino, ele fez um ofício, mandou uma decisão pedindo para que o senador Carlos Viana explicasse essa transação e que a forma que ela foi feita feria os princípios de transparência ali e toda aquela discussão que vem se tendo sobre a transparência das emendas parlamentares. Então, o Flávio Dino deu um prazo de 5 dias para que ele pudesse explicar essa benfeitoria à fundação da Igreja Lagoinha. E, durante uma outra coletiva com jornalistas, o Carlos Viana chegou, inclusive, até a admitir que chegou a trabalhar para a própria Lagoinha, de que ele teria ajudado ali, a operado alguns canais de transmissão, de conteúdo da Igreja da Lagoinha, e deixou isso muito claro. Ele reforçou ainda que tinha, sim, vínculos com a Igreja da Lagoinha, que acabou se afastando por conta da sua atuação parlamentar, que por conta da rotina acabou ficando incompatível, mas ele é uma figura muito vinculada à Igreja da Lagoinha, segue ali na presidência da CPMI do INSS, e o mais impressionante disso tudo é que ele preside uma comissão que, inclusive, tem membros e organizações vinculadas à Igreja da Lagoinha como alvos de requerimentos e da investigação que apura aqueles descontos indevidos de aposentados e pensionistas, Panunzio. Pois é, situação estranha, estranhíssima essa lá na CPI, né? Bom, vamos para o próximo. Então, vocês viram, né? Aquilo que a gente noticiou ontem, alguém mandou restabelecer dados que o ministro André Mendonça mandou tirar lá dos arquivos eletrônicos da CPMI. Quem foi? Foi o próprio senador que preside a CPMI, num arrobo aí de autoridade ou de autoritarismo, sei lá, dizendo, não, eu posso fazer o que... Pode mesmo, né? Agora, está fazendo em nome de quê? Em nome de defender seus próprios interesses, de defender sua própria pele, porque ele ajudava com dinheiro meu e seu a financiar os negócios dessa igreja? Bom, vamos lá para o próximo assunto. Renan Filho e greve de caminhoneiros. O país tremeu aqui no começo da semana, né, Kleber? Com a ameaça de que no meio dessa confusão toda de guerra no Irã e aumento de preços e perspectiva de inflação, de repente ainda teríamos aí mais uma mobilização de caminhoneiros. A categoria continua mobilizada, mas vai ter greve, Kleber? Olha, o governo se prepara para todas as possibilidades de ter greve e não ter greve. Uma notícia agora que chegou no nosso portal do ICL dá conta de que pelo menos neste momento, os caminhoneiros suspenderam ali a possibilidade de greve, mas Renan Filho, na conversa que eu tive com ele, reforçou que eles estão atentos, sim, e que o principal foco do governo, ele deixou isso muito claro, é em fazer que as empresas cumpram a tabela de frete mínimo, ou seja, que cumpram o dever de, pelo menos, fazerem um pagamento mínimo, de um valor mínimo aos caminhoneiros, e não abaixo desse mínimo, que é o que está acontecendo e que está ali fomentando essas ameaças de greve, Panunzio. Pois é, mas por enquanto podemos ficar tranquilos, pelo menos em relação a isso. Nós podemos ter um clima de encarecimento do gênero, de encarecimento do frete, mas por enquanto não teremos um clima aí de desabastecimento nos ameaçando no horizonte. É isso, Kleber? Isso mesmo. É isso, né? Tem mais algum assunto? Tem a senadora Elisiane Gama, nós precisamos falar dela também, sobre o projeto Flávio Dino. O que você tem para nos dizer sobre essa PEC do Flávio Dino,
que acaba, pelo menos, com o Instituto né, que premia juízes corruptos e procuradores e promotores corruptos com aposentadoria para o resto da vida. Kleber. Olha, Panunzio, sobre essa entrevista que eu tive com a senadora Elisiane, não só essa questão da aposentadoria pega magistrados, membros do Ministério Público, mas também militares. Vale lembrar que os militares também têm como, entre muitas aspas, a punição também a aposentadoria com recebimento dos seus devidos proventos. Então, esse texto original de autoria do Flávio Dino, relatado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado pela senadora Elisiane Gama, abrange todos esses pontos. Agora, por conta de um pedido do senador Sérgio Moro, a tramitação desse projeto foi suspensa por um período, deve voltar ali nas próximas semanas após o pedido de vista, mas é uma proposta muito importante, inclusive na minha conversa com a senadora Elisiane Gama, ela confidencia também e ela fala que os próximos passos, além dessa votação na comissão, será a realização de audiências públicas, inclusive para discutir a questão da aposentadoria dos militares como benefício para militares criminosos. Então, temos um longo processo também dentro dessas discussões que vai seguir dentro do Senado. Já há também alguns setores das Forças Armadas já se articulando através da sua própria assessoria de assuntos parlamentares, a ASPAR, onde eles estão articulando também, nada mais do que um lobby estatal, a ASPAR, em trocando miúdos, mas já está se articulando para tentar barrar esse trecho do texto. Enfim, vai ser um debate muito longo e muito forte, e muito importante e necessário que seja feito também, Panunzio. Muito mesmo. Beleza, Kleber, era isso, né? Terminamos com você a semana aqui. Agora o Kleber vai continuar o dia amanhã dele alimentando o N1, que já vem aí, né, Kleber? Só um ponto importante para a gente retomar também, que ontem o Moraes travou o arquivamento do caso das joias, aquela das joias árabes e tudo mais, pedindo para que a PGR analise novas provas que vieram do celular de Frederic Vassef, aquele, no mínimo, pitoresco advogado de Jair Bolsonaro. Então, ele pediu para calma lá, que a PGR pediu o arquivamento do caso, né, foi favorável a esse arquivamento, mas agora o ministro Alexandre de Moraes pediu para que a PGR se acalme, pera lá um pouquinho, vamos dar uma olhada com calma nesse caso. Então, é outra coisa importante para a gente ficar de olho nos próximos dias, Panunzio. Então, o pessoal que está aqui na área de chat, tem 2 ou 3 aqui em dissonância cognitiva, dizendo que a gente está atacando sempre o Moraes. Não é verdade. O Moraes prestou ótimo serviço ao país, nós somos muito gratos a ele. Eu, pessoalmente, estou falando aqui por mim e por um monte de gente nesse país aqui que acha que ele foi fundamental na defesa da democracia brasileira. Agora, isso não dá a ele o direito de fazer negócios como os que estão aí, né, no ar, tá? Essa aqui é a questão. Mas aí ele mandou muito bem. E olha, esse Procurador-Geral da República, o que foi? Encarnou o espírito do Aras nele agora? É isso? Porque não é possível que, sabe, uma negociação tão espúria como essa das joias, um contrabando, claro, as joias saem do país pela via do contrabando, são vendidas lá fora, de maneira escondida. É óbvio que tem que haver um instrumento para punir essa gente ou apropriar-se de próprios da União, agora é permitido por lei. Não entendi, sinceramente, essa história do Gonê. E acho que muita gente não entendeu também, né, Kleber? Isso, é algo que a gente vai ter também que acompanhar com muita atenção, porque o Gonê está ali em vários casos importantes, mas é algo para a gente ir acompanhando também para ver como vai se desenrolar, principalmente agora com a possível delação de Daniel Vorcado. Muito bom. Então, boa sexta-feira para você, bom sábado, bom domingo. A gente se encontra aqui na segunda. Igualmente. Tchau, tchau, Panunzio. Abraço, Kleber. Bom, pessoal, é isso aí. Então, agora a gente vai prosseguir aqui com o noticiário, porque tem muita coisa hoje para falar. Eu vou começar aqui falando sobre a guerra lá fora, né? Vou mostrar para vocês a manchete do The New York Times. Já falei logo na abertura que o Trump botou um nome na guerra dele, Operação Fúria Épica. Olha só, isso denota, né, o compromisso desse cara com a perversidade e a maldade, né? E aliás, ele vem dando gafes assim, em série lá, inclusive existe uma suspeita muito bem embasada, que vem sendo alimentada nas redes sociais por críticos dele, dizendo que o Trump está tão fora de órbita que o quadro que ele apresenta é o quadro de um senhor idoso que está com demência frontotemporal, né, que é uma degeneração cerebral da parte aqui da frente e dos lados do cérebro, que faria com que ele adotasse esse tipo de comportamento antissocial. E pessoas mais velhas, nem todas, obviamente, estão sujeitas a isso, uma mudança de comportamento que faz com que as suas barreiras morais caiam e aí, de repente, eles aparecem com toda a gama de preconceitos que orientou
a vida deles, né? Então, o Trump continua aprontando das suas, né? E essa guerra, por exemplo, é algo que a opinião pública americana não entende. Não entende, por exemplo, né, ações que são tomadas contrariando o próprio interesse do Ocidente, ou o interesse dos Estados Unidos, para ser mais específico, como, por exemplo, permitir que Israel bombardeie a maior unidade de processamento de gás liquefeito de petróleo. Vou mostrar para vocês aqui como é que está a capa do The New York Times. Ela reflete bem isso. Olha, aqui a primeira notícia é a reclamação que Trump fez, a gente falou sobre isso ontem, sobre essa operação de bombardear um campo de gás lá que era o maior produtor de todo o mundo de gás liquefeito de petróleo, né? E o jornalão americano está dizendo o seguinte: o presidente Trump diz ter comunicado ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a sua desaprovação ao ataque. No entanto, autoridades israelenses desmentiram o Trump na sua indignação seletiva e falaram isso aqui, olha, afirmaram que os americanos foram sim informados previamente e participaram inclusive da organização dessa operação, né? E aí, por outro lado, está aqui a manifestação de uma dúvida sobre que tipo de operação ele vai fazer agora. Porque tinha falado em colocar soldados em terra, mas a ideia, que todo mundo sabe que é uma ideia de Jirico, inclusive ele, parece que já caiu por terra. Então nós temos aqui essa outra manchete. Trump diz que não enviará tropas ao Irã. Mas, como sempre, ele deixou ali um espaço para dúvidas, né? Vamos voltar a falar do caso do Banco Master? Porque esse é o assunto do dia, né? Vocês sabem que ao se comprometer com o que sabe, a contar o que sabe sobre a organização do esquema que ele mesmo armou para dar suporte político às operações do Banco Master, o Vorkar já recebeu um bombonzinho, né? Uma balinha, um bônus, né? E o ministro André Mendonça mandou transferi-lo lá do presídio de segurança máxima onde ele estava. Os advogados reclamavam, não podemos falar com ele só pelo telefoninho lá, tudo gravado, não queremos. E ontem, prova da boa vontade do sistema de justiça para com ele, ou pelo menos do ministro André Mendonça, ele já foi transferido lá para a Superintendência da Polícia Federal, né? E está na mesma sala onde o Bolsonaro ficou antes de ser transferido lá para Papudinha. E no jornal O Globo de hoje nós temos essa manchete: com o Vorkar preso na Superintendência da PF, quais são os próximos passos para a delação? Vamos ver o que está dizendo aqui o jornal O Globo, que foi quem acabou precipitando esse processo todo. A transferência de Daniel Vorkar para a carceragem da Superintendência da PF em Brasília marca o início das tratativas para o acordo de colaboração premiada. A expectativa da defesa é que lá na Superintendência da PF ele tenha maior acesso aos investigadores, o que pode acelerar o avanço das negociações para fins dessa delação premiada. A Polícia Federal, por sua vez, aposta que uma eventual colaboração abra novas frentes de investigação, especialmente em relação aos políticos que vierem a ser citados pelo banqueiro. E a partir disso, os investigadores poderão então aprofundar a apuração sobre encontros, sobre contratos, sobre relações do banqueiro com autoridades dos três poderes. Tá? Isso já é produto das mudanças. A Malu Gaspar, né, que metade de vocês odeia e a outra metade adora, está dizendo aqui que essa transferência de endereço, essa mudança do Vorkar, afasta o risco Gilmar Mendes. O que é o risco Gilmar Mendes? É exatamente aquilo que aconteceu no dia de ontem, né? O ministro Gilmar Mendes, muito à vontade com o sistema de justiça, desengaveta um processo que já estava morto, extinto lá nos arquivos do Supremo Tribunal Federal, para começar a estabelecer barreiras contra, por exemplo, né, a divulgação de informações que possam comprometer os colegas dele, especialmente o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver o que a Malu Gaspar está nos dizendo hoje no Globo. A decisão do ministro André Mendonça de determinar a transferência de Vorkar para uma sala da PF lá em Brasília, antes da conclusão do julgamento do banqueiro, não dá apenas o pontapé inicial das negociações para uma delação. Essa medida também serve para esvaziar os efeitos previsíveis, né, de um possível voto divergente do decano da Corte, Gilmar Mendes, e reduzir a pressão nos bastidores para que Cássio Nunes Marques mudasse o entendimento do caso. Até a noite de ontem, quinta-feira, 3 dos 4 ministros da segunda turma do Supremo aptos a votar já tinham se manifestado para manter a prisão de Vorkar. O próprio Mendonça, o ministro Luiz Fux e também o ministro Luiz Marques. Faltava apenas Gilmar Mendes,
que vinha indicando a interlocutores que entregaria um voto com recados à Corte e à Polícia Federal e possivelmente até a favor da prisão domiciliar, que está... porque a classe política está apavorada, Gilmar Mendes sempre foi muito sensível, né, a essas vozes aí. Como até que se encerre o julgamento virtual às 20, é hoje, hein? Até meia-noite de hoje, Gilmar Mendes tem que botar o voto dele lá. O voto dele não muda nada, a gente já sabe disso, né? Mas, enfim, pode provocar esses efeitos que estão descritos nessa reportagem aqui, que fala o seguinte, olha, como até que se encerre o julgamento virtual, à meia-noite de hoje, ainda é possível mudar o voto e com um placar de 2-2, o voto poderia até ser solto, tá? Entre os próprios ministros do Supremo se cogitava a possibilidade de o grupo de Gilmar, Alexandre de Moraes e Toffoli convencer Nunes Marques a mudar de opinião e reverter o resultado do julgamento. O movimento de Mendonça se antecipou a esses riscos e também serviu para blindar Nunes Marques, que ao longo dos últimos dias sofreu uma enorme pressão de bastidores para mudar o seu voto lá sobre a prisão do banqueiro. O fato é que a gente vê que a República inteira está mobilizada tentando tirar o Vocari da cadeia para diminuir essa vontade dele, refrear essa vontade dele de contar o que sabe, né? E ontem houve até um momento de emoção no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ver primeiro aqui a matéria no site Poder 360, aquele, né, que sabe de tudo que se passa, inclusive nos escaninhos mais secretos do Supremo Tribunal Federal, que ontem disse o seguinte, olha, observou que o ministro Gilmar Mendes ficou emocionado, quase chorou ontem quando falou do ministro Alexandre de Moraes e falou algo que vocês vão ver agora, né? Que o Brasil tem uma dívida com Moraes. Eu vou primeiro ler um trechinho da matéria e depois a gente vai ver a fala do ministro, tá? O decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, embargou a voz nessa quinta-feira, ontem, ao afirmar que o Brasil tem uma dívida com o ministro Alexandre de Moraes durante a sessão que marcou a comemoração do 9º aniversário do magistrado na corte. Durante a fala dele, Gilmar disse que Moraes demonstrou ânimo inquebrantável ao longo do período ao enfrentar pressões e desafios em processos sensíveis. Segundo ele, a atuação do colega ajudou a manter o país em curso, mesmo diante de águas tempestuosas. Agora eu quero ver essas palavras ditas pela boca do ministro Gilmar Mendes. Coloca para nós, por favor, Vitão. Ministro Alexandre, este tribunal se orgulha e o povo brasileiro se tranquiliza por termos Vossa Excelência como ministro desta Corte. Vossa Excelência, que com ânimo inquebrantável já suportou nestes 9 anos tantas tribulações em virtude da sua irretocável, proba e sacrificante atuação, terá forças para suportar tantas outras quantas surgirem. Seu espírito público e sua fortaleza moral, provadas nas circunstâncias mais adversas que um magistrado pode enfrentar, permitiram-lhe manter o curso em águas tempestuosas, de modo a não deixar nossa nau à deriva. Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Emotivo o Gilmar Mendes, né? Embargou a voz lá, você viu? Engasgou quase que não consegue falar. Eu não notei nada de tão emocionante assim naquele momento. Real, de fato, tá certo. A gente deve mesmo ao ministro Alexandre de Moraes o seu comportamento rigoroso aqui com relação a esses bandidos chefiados pelo Bolsonaro que tentaram acabar com a democracia brasileira. Uma grande obra, né? Uma pena que depois disso tenha aparecido todo esse mar de suspeitas aí para macular a imagem do ministro e também do Supremo Tribunal Federal. A gente aqui, inclusive, estou falando de mim, tá? Eu aqui. Eu torço muito para que ele consiga explicar essa relação contratual, os encontros com o banqueiro, enfim, tudo isso, e que saia ileso desse negócio, porque realmente foi um personagem extremamente importante para a gente. Mas, como funcionário do Poder Judiciário, como a toga máxima do Brasil, ele tem a obrigação, sim, de limpar a própria imagem e sair disso bonitinho, né? Até porque a gente possa continuar incensando a figura que ele representa. Olha, a campanha eleitoral está chegando, o ano está andando, está muito rápido, né? Nós já estamos caminhando celeremente para o mês de abril,
E o mês de abril marca momentos muito importantes, né, como, por exemplo, a necessidade de desincompatibilização. Ontem, o Brasil perdeu um grande ministro da Fazenda, que foi o Fernando Haddad. Conseguiu coisas excelentes lá, apesar da oposição do Congresso, e criou a pauta da próxima campanha, que são os benefícios do cumprimento de uma promessa do Lula na campanha de isentar quem ganha até R$5 mil do pagamento de imposto de renda, né? E foi um período turbulento, teve um Banco Central adversário, muito rigoroso, que manteve uma taxa de juros escorchante lá para cima, que impediu que o crescimento do Brasil fosse maior, mas no final a gestão dele é uma gestão muito eficiente, né? Foi uma gestão espetacular. E agora quem assume no lugar dele lá é o Durigan, né? Assumiu a Fazenda e com vários desafios aqui, porque nós vamos ter um ano muito complicado, né? Então o Haddad sai para disputar a eleição para governador do estado de São Paulo, sai dizendo que vai ganhar. E o número 2 da pasta ficou lá prometendo manter as conquistas do Haddad lá à frente do Ministério. A matéria da Folha de São Paulo sobre essa troca de comando na Fazenda diz o seguinte: apontado por colegas como ministro de fato já há alguns meses, Dario Durigan vai assumir o Ministério da Fazenda nesta sexta-feira com o desafio de blindar os cofres da União contra pressões por gastos em um ano eleitoral muito complicado e, ao mesmo tempo, pavimentar o caminho para a política econômica de um eventual quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atual número 2 da pasta, como principal auxiliar do Haddad, Durigan já havia atuado e tido uma atuação relevante nas discussões dentro do governo, mas essa participação vem ganhando mais peso nos últimos tempos em meio a uma espécie de transição silenciosa no comando do Ministério que já se operava ao longo dos últimos meses. Desde o fim do ano passado, parlamentares já sentiam um ritual de passagem do bastão, com esse secretário na linha de frente de negociações importantes, entre elas, por exemplo, aquela que visava ao corte de benefícios tributários. No episódio mais recente, ele se envolveu diretamente na elaboração das medidas para conter o avanço dos preços do diesel diante das turbulências causadas pela guerra do Irã. E esse é um tema sensível para o governo Lula, sobretudo no momento em que seu potencial adversário nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro, aparece lá tecnicamente empatado em um eventual segundo turno nas pesquisas. Portanto, sorte ao novo ministro da Fazenda, terá meses turbulentos pela frente, né? E precisamos falar sobre isso que você viu aí piscar na sua tela, e eu vou pedir para o Vitão repor para a gente, que é essa estranha mudança, vou chamar de placas dos aviões, são os prefixos, olha, essas letrinhas aqui que estão na turbina desse jatinho, mudou, tá? A empresa que opera os jatos, que seriam do Antônio Rueda, segundo o piloto Matosinho disse ao ICL, esses aviões passaram por uma mudança tanto de propriedade quanto desse registro. Pediram para mudar essas letrinhas aí, que são como a placa dos carros, só que nos aviões, né? A matéria é da Alice Maciel e do Flávio M. Costa, nossos repórteres investigativos, e ela nos conta o seguinte: registros de 4 jatinhos atribuídos ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e operados pela empresa Táxi Aéreo Piracicaba, foram alterados após a denúncia à Polícia Federal. Mudanças incluem o número da matrícula das aeronaves, a operadora e as empresas formalmente listadas como proprietárias. Informações constam em documentos da Agência Nacional de Aviação Civil. Essas mudanças foram feitas depois que o ex-piloto da TAP, Mauro Matosinho, revelou que o verdadeiro dono dos aviões dessa empresa era quem? Era o Antônio Rueda, presidente da União Brasil, apesar de o registro estar em nome de terceiros que seriam peças de ferro, tá? Agora eu não vou explicar quem é Rueda, nem quem são os usuários, quero mostrar para vocês o que é que eles fizeram, tá? Olha, depois desse período, do período da denúncia que foi levada ao ar pelo ICL, começaram a surgir movimentações lá nos registros dessas aeronaves na ANAC. Documentos oficiais indicam que a partir de 4 de setembro do ano passado, foram encerrados os contratos da TAP relacionados a essas 4 aeronaves, que seriam de Rueda, que são avaliadas em 75 milhões e 700, quase 80 milhões de reais. Um Raytheon Aircraft, cujo prefixo era PPJRR, um Gulfstream 200 PSMRL, que você viu na fotografia agora há pouco, um Cessna 560 XL PRLPG e um Cessna 525A de prefixo PTFTC. Na sequência, as 3 aeronaves passaram a ser operadas
por uma nova empresa de táxi aéreo, que se chama Amaro Aviation, com sede em São Paulo, e essa empresa é presidida por um legatário, por um herdeiro da aviação, que é o filho do comandante Rolim, que era o dono da TAM, que criou a TAM, né? Hoje Latam. Ele se chama Marcos Amaro. Nesse tipo de contrato, cabe à operadora gestão integral da aeronave, incluindo, por exemplo, manutenção, atualização de documentação e o cumprimento de exigências regulatórias da ANAC. A reportagem do ICL procurou a Amaro Aviation e a Amaro Aviation não retornou o contato. A TAP já havia informado anteriormente ao ICL que não fornece informações sobre clientes ou passageiros sem autorização desses ou por requisição de autoridades competentes. O que vale a pena a gente observar aqui é que é o seguinte: a empresa vinha lá com seus jatos, atendendo aos cabeças do PCC, levando o ministro do Supremo para passear em resort no Paraná, enfim, fazendo o que fez sempre. Aí aparece o nome de Antônio Rueda, né? Em 4 meses muda tudo. Em 4 meses os aviões saem, trocam de dono, trocam de matrícula, trocam de tudo. O que isso significa? A gente não sabe. A gente sabe que alguma coisa mudou. E alguma coisa muito importante mudou, porque era um negócio que tinha como base esses aviões que custam uma baba, era um patrimônio gigantesco, né? Então está aqui o registro. E eu vou encerrar o programa de hoje com essa boa notícia para vocês da questão do Ozempic, né? Esse remédio que virou uma mania nacional e que custava uma fortuna, pouca gente tinha acesso a ele e agora isso muda um pouco. A gente sabe que a obesidade mórbida, hoje é um problema pior do que a fome no mundo. Morre mais gente de obesidade do que morre de fome, né? E as pessoas estão transformando o problema da obesidade num problema médico, para resolver com remédio, né? Esporte, alimentação boa, esquece. É remédio mesmo, remédio na barriga. E ontem caiu a patente do Ozempic e aí nós temos esse fato aqui, olha, 17 pedidos de outros laboratórios para produzir remédios com a substância Ozempic, né? Fim da exclusividade, diz aqui o jornal o Globo, deve gerar uma corrida por produtos como a semaglutida, que é o nome técnico da substância, e baratear o tratamento no país. E isso aqui é incrível, porque tem prefeituras do Brasil comprando quilos dessas canetas emagrecedoras, pagando o preço cheio de hoje, tá? Sem esperar por esse momento que agora já aconteceu. Olha, acaba nesta sexta-feira no Brasil a patente da semaglutida, que é uma das drogas dentro das canetas emagrecedoras, e começa um novo tempo de esperança concreta para milhões de pessoas de que os preços que são extorsivos diminuam. E com isso que mais gente tem acesso a remédios que promovem uma revolução no controle da obesidade. Este ano espera-se uma diminuição do preço entre 30% e 40%, quer dizer, 300 a 400 reais para mais, hein? Pode chegar a 500 reais por caneta, tá? Mas as novas drogas não serão genéricas e não necessariamente virão na forma de caneta. Tampouco há uma data para que as primeiras sejam lançadas, mas ninguém duvida que uma nova revolução, aí a página surgiu, né? Que uma nova revolução possa acontecer a partir de agora para essa gente que não tem alcance a esse medicamento. Então tá aí, se você está acima do peso, como eu, e estava esperando o momento de começar a usar essa medicação, se já foi ao médico, se já teve a prescrição, então você agora será contemplado, tá bom? A última notícia do programa, então, foi essa, não tem mais tempo não, o restante vai ficar para o N1, que vai começar já, cheio de notícias novas para você e do aprofundamento das informações que eu abordei aqui na edição de hoje do Nosso Desperta, tá bom? Eu quero apenas no finalzinho reiterar aqui o pedido que a gente tem feito nos últimos dias aqui, que você pode ajudar o ICL a ter uma dispersão maior das suas mensagens, fazer com que mais gente nos assista, fazendo com que os algoritmos que levam a mensagem da nossa existência para o universo da internet se sensibilizem com o que você faz, com o seu comentário. Se você deixa um comentário nos vídeos que você vê aqui, se você deixa um like, se você deixa um dislike, qualquer coisa que você faça aumenta o engajamento e isso faz com que a gente chegue a mais pessoas, o que é muito importante para a consolidação desse jornalismo que nós estamos fazendo aqui, que você já acompanha há tanto tempo e que serve tão bem à nossa coletividade, tá bom? Então, por favor, deixe o seu like, não te custa nada, se inscreva no nosso canal para receber
o alerta do início dos nossos programas e você vai estar nos ajudando e muito a disseminar a mensagem da nossa existência. Quero desejar para vocês uma ótima sexta-feira, um fim de semana maravilhoso, juízo, sol necessário, mas pelo menos o necessário, e a gente se encontra aqui segunda-feira às 7 horas da manhã para repassar o que aconteceu no mundo ao longo do fim de semana. Tchau, bom dia para você, obrigado pela audiência. O ex-deputado federal Rubens Paiva estava em casa no Rio de Janeiro, junto com a família, quando um grupo de militares chegou e disse que o levaria. Nenhuma explicação específica foi dada. O Rubens foi levado diante de toda a apreensão da Eunice, a mulher dele, e dos filhos. Um outro grupo de militares ficou monitorando a família enquanto o ex-deputado era levado. Ele nunca mais foi visto com vida pela mulher e pelos filhos. Testemunhas viram quando Rubens Paiva entrou no DOI-CODE e depois ele foi torturado e morreu ainda dentro do quartel. Com toda a brutalidade possível, os militares ainda enterraram o corpo do Rubens Paiva de modo clandestino. Os restos mortais dele nunca foram sequer devolvidos para a família. E até hoje não se sabe ao certo o que eles fizeram com o corpo do Rubens Paiva. Depois de anos de investigação em 2014, o Ministério Público Federal denunciou 5 militares pelo assassinato do ex-deputado. Só que até hoje o caso ainda não foi julgado por causa de um recurso que está parado no Supremo Tribunal Federal. Como o corpo do Rubens Paiva nunca foi encontrado, o Ministério Público Federal argumenta que é um crime permanente e não pode ser anistiado, como já prevê a legislação internacional na área. Eu sou Juliana Dalpiva, colunista do ICL, e convido você para conhecer os detalhes dessa história junto com o Marcelo e a Vera, 2 dos filhos do Rubens Paiva.